A música, né, ela é uma coisa assim que ela abre o culto, né? Parece que ela tem aquele chamariz do Espírito Santo, né? Que ela fala, eu sou adorador, viu? A adoração é algo tremendo. Bom, agora vamos, né, meditar um pouco na palavra, né? Vamos, né? E já quero agradecer, né, ao pastor José e pedir desculpa porque acho que a segunda para a terceira vez que ele não deu certo, né? Não era a hora de Deus ainda, né? A primeira vez eu estava com a pedreira, tive que fazer 2 operações para tirar as pedras. A segunda vez era aniversário da minha esposa. A minha filha, pai, aniversário da mãe, como é que você... Oh, meu Deus do céu, que... Mas hoje, para a glória de Deus, a gente está aqui para falar algo de Deus. Pastor José é um parceirão da gente, é um homem que ama muito as almas. A gente caminha muito junto nessa direção. E é um parcerzão, pastor, está aqui. É um grande prazer mesmo. Eu gostaria de convidar a igreja e já agradecer a irmã que abriu o culto aqui. Porque eu passei a semana, falei, meu Deus, o que eu vou levar lá, né? O que o Senhor... E ele falou, leva lá justamente a palavra do frequentador de igreja. Foi o que ela abriu o culto aqui dizendo, né? Religiosidade. Porque hoje muitas igrejas estão paradas em religiosidade. Eu quero falar, meus irmãos, para vocês que religiosidade não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E se nós não tivermos realmente palpado na palavra dele, vai ser difícil. Então, pensando nisso, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias em João. Um versículo muito conhecido, muito. João 3, e a gente vai falar justamente sobre isso, religiosidade, onde as igrejas estão muito pensando nessa religiosidade que vem salvação. João 3, nós vamos acompanhar a leitura, João 3, 1 até o 21. Que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém faz os sinais que tu fazes se não estiver com ele. Jesus então lhe respondeu: em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus e não nascer, se não nascer de novo. Então Nicodemos lhe perguntou: como um homem velho pode nascer? Pode entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus torna a responder. Isso não está na Bíblia, eu só vou dar uma ênfase, né? Acho que Jesus deve ter falado: Nicodemos, você não está entendendo nada, Nicodemos. Aí Jesus volta a responder para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admiras eu te dizer necessário vós e nascer de novo? O vento sopra para onde quer, ouve o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos novamente: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem.
Assim como Jesus levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crerem tenham a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. Oh, glória a Deus. Obrigado, Pai querido, amado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem da luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste e que suas obras são feitas em Deus. Amém, aleluia. Pai querido amado, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Pai, na tua casa para ministrar a tua palavra, Deus, porque a palavra é tua, Senhor. Nós apenas o ministramos aos nossos irmãos. Abre o meu coração, me usa, Pai, abre o coração dos meus irmãos, para que possamos juntos podemos entender aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, e que possa alcançar o coração dos meus irmãos também. Eu te louvo, Pai, e te agradeço por essa grande oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Aleluia. Antes eu queria dizer uma coisa aqui, meu irmão. Lá no meu seminário onde eu me formei, eu costumava sair com os pastores. Aquela meio a gente faz, vai na igreja do outro. E um deles me falou uma coisa. Ele falou para mim, falou: pastor, quem chama você para pregar na igreja dele deve ter um desses dois problemas. Eu falei: como assim? Fala, ou ela é doido, ou ele ama muito a Deus. Eu acho que o pastor José e sua esposa devem ter os dois problemas. Viu? Eles devem ser doidos e amar a Deus, porque eu não sou bom, não sou. Uma vez o pastor falou uma coisa quando ele foi na minha igreja que eu não vou esquecer, pastor. Eu não sou pregador também, eu sou um adorador. Aleluia, glória. E uma coisa muito interessante que ele falou mais ainda: pregador prega carro. Pregador não fala de pecado. Porque o pecado afasta as pessoas da igreja. Porque nós somos carne, a gente às vezes vai falar do pecado, mas às vezes é necessário que nós falemos. Porque pelo menos quando estivermos lá na presença do Senhor, nós não podemos falar que ninguém falou do pecado. Ninguém vai poder falar que nós não falamos daquilo que nós não podemos fazer. Porque o pecado nos afasta de Deus. Não tem como. Então é difícil, por isso que a gente vê hoje igrejas lotadas. A gente vê grandes homens cobrar grandes valores para ir cantar, fazer show. Mas o que adianta? Ali é só bonitinho, só cheirosinho. É muito fácil. Eu tenho na minha cabeça que a gente tem que ir para o mundo. É isso que a gente tem que entender. A igreja aqui é 4 paredes, irmãos. Mas Deus quer a gente lá fora para resgatar os nossos irmãos. Ele veio, Ele morreu, Ele deu a vida dele para isso. Então eu creio, é isso que isso me aproxima muito do pastor José, porque eu vejo ele nessas labutas aí. Eu vou falar, irmão, olha. Mas amém, né, pastor? Tomara que Deus tenha um galhardão lá para nós, lá guardado, lá em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então é assim. Então a gente vai ver de Nicodemos, porque Nicodemos era um religioso. A gente vê no texto, né? E a igreja não está mudando muito, meus queridos. Porque a maioria das pessoas que vem na igreja, eu vou na igreja porque ele me salvou, me livrou de um caroço. Porque ele restaurou meu casamento. Porque Jesus... Hoje a gente está muito frequentadores de igreja porque vai lá para ter algo em troca. Mas eu falo uma coisa para vocês, meus amados.
Deus tem coisa muito melhor para nós. Deus quer nos salvar. Ele não está nem se lixando com o meu caroço, com o caroço de qualquer um. Ele quer a nossa salvação. É isso que o Senhor quer. E Ele deu seu Filho, como fala aqui a palavra, não foi para condenar. Não. Ele deu seu Filho para nós nos salvarmos. Para nós entendermos o propósito de Deus. Está aí no versículo 17, você já pode começar a acompanhar. Se você puder ficar com a Bíblia aberta, vai ser muito bom. Pois veja aí, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. É nós principalmente o pastor, porque nós vamos ser cobrados. A quem muito dá, muito é cobrado. Isso é palavra. E quem é palpado na palavra vai entender isso. Obrigado, pastora. E a gente vê que Nicodemos, na verdade, ele era um religioso. Porque ele tinha tudo. Ele tinha o comando de todas as coisas. Ele tinha dinheiro, ele tinha poder. Ele entendia muito bem a palavra. O que faltava para Nicodemo? O Espírito Santo de Deus. Porque eu e você, qualquer um, meus irmãos, a gente tem que entender, nós não estamos aqui porque nós queremos. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos traz, porque Ele nos toma, Ele vem dentro de nós. Porque quando Jesus foi, Ele falou, não, os discípulos foram questionar Ele, Senhor, para onde vamos? Não, eu tenho que ir. Mas eu vou clamar ao Pai. Eu vou mandar o ajudador. Tem até alguns pregadores aí, pregadores, e não ministradores e não adoradores, que fala que o Espírito Santo o revela, o Espírito Santo não revela. Deus mandou ele para nos direcionar. Pastor Gilberto, você lembra a tranqueira que você é? Você não pode ser mais. Porque, meu irmão, se a gente for pedir para levantar a mão, que é lógico que a gente não quer expor ninguém. Mas acho que 90% de nós que estamos aqui viemos de uma situação difícil. Eu, pelo menos, posso falar isso. Porque eu era uma tranqueira, gente. Era um lixo, para falar a verdade. Mas quando eu levantei a minha mão, quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida fez uma... Eu creio, tem alguns, é lógico, já vieram de berço, amém, glória a Deus. Mas a maioria, se a gente for ver, vieram da vida, irmão. Mas o amor de Deus, aquele amor que só Ele tem. No momento mais difícil da nossa vida, eu falo, porque eu prego aquilo que eu vivo, meu irmão. Aquilo que é minha vida, aquilo que eu acredito. A minha pregação é minha vida. Eu era assim. Até testemunhar. Eu lembro que um amigo meu, nossa, quantas escolas de samba nós colocamos, pastor, na avenida. Nossa, quantas... Eu estou num campo lá assistindo um jogo, e tal, sentadão, ele chegou lá, irmão Gilberto, tudo bem, tudo bem. Pô, eu queria falar com você. Eu falei, tá bom, irmão Caio, fala aí, o que é o problema aí, alguma coisa? Não, rapaz, eu quero que você conheça um cara aí, o cara é fantástico. Já me veio na cabeça, eu já sabia que ele era crente, né? Falei, Caio, desembucha lá que eu sei que você é crente, o que você quer? Não, pô, vai lá na igreja, conhece Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi conhecer Jesus, porque Jesus fez uma transformação na minha vida. E eu creio que Ele está aqui para fazer uma transformação na vida de cada um de vocês, irmão. É nós crermos, é nós vivermos a palavra dEle. A gente não pode ficar pegando as palavras que nos agradam, né, que nos faz bem. Não, nós temos que ver toda a Bíblia. A palavra dele fala que ele repreende os que ama. Então, às vezes, ele nos repreende ou acontece algum tipo de coisa porque ele nos ama. Então,
É mais ou menos isso aí, irmão. E vou falar uma coisa, meus queridos. Você pode ter dinheiro, você pode ter uma casa boa, você pode todas as coisas, mas se não nascer de novo da água e do Espírito, nós não vamos entender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque esse mundo jaz do maligno. As coisas que acontecem hoje é muito complicado para a gente entender aos olhos humanos, porque nós somos carne, a nossa carne só luta contra o Espírito. Ela tem aquela vontade, aquela sede, ela quer saciar aquela sede. Por isso a palavra fala que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então cria-se uma luta. E Nicodemos, ele estava nessa luta. Porque ele achava que ele estava dentro da igreja, do sinédrio. Por isso que eu falo, querido, muitas das pessoas hoje pensam que está morando dentro da igreja, está salvo. É uma mentira do diabo. Nós temos que nascer de novo, meu irmão. Nós temos que ter uma mudança. Isso no hebraico chama-se metanoia. É você estar caminhando no caminho do pecado, aqui firme, mas você dá uma volta e você muda e fala, não quero, Senhor, agora eu quero caminhar. Foi o que aconteceu na minha vida. Primeira vez que eu conheci, que eu ouvi falar de Deus. Tem que haver uma mudança. Não adianta só você ficar dentro de uma igreja, meu irmão. É bom, é bom, nós somos os irmãos, nós temos que estar em comunhão, a palavra fala isso. Mas a salvação vem muito além disso, meu irmão. A gente pode ter todos, boa vida, pode ser da melhor placa de igreja, mas não vai ter salvação se não nascer da água e do Espírito, se não reconhecer em Deus que somos totalmente dependentes. E veja aí na sua Bíblia que Nicodemos vai se ter com Jesus à noite, provavelmente com vergonha, né? Porque chefe do sinédrio, um homem que conhecia todas as coisas, pastora. Aí ele tem que ir até Jesus e falar, Senhor, não, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que entender. O seu dinheiro, o seu poder, o seu conhecimento. Isso não vai dar salvação para ninguém. E é tão fácil, tão simples. É o reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Que sem Ele, irmão, nós não somos nada, nós não fazemos nada. Veja que Jesus está falando para ele. Mas Nicodemos estava preso à religiosidade, como falou a nossa irmãzinha aqui na abertura do culto. Aquilo foi direto. Quem foi a irmã que abriu o culto? Foi você, né? Aquilo veio direto no meu coração, na minha mente. Falei, meu Deus. Porque é verdade, meu irmão. Muitas das vezes nós somos religiosos. Somos religiosos demais. Somos tão religiosos que às vezes não vemos a situação do nosso irmãozinho. E Deus vem falando lá, para de ser hipócrita. Como é que nós podemos falar que amamos a Deus se a gente não consegue amar o nosso irmão que está do nosso lado? Eu sou ignorante para entender essas coisas, pastor. Como que eu posso falar que eu amo a Deus, que a própria Bíblia fala que nós não vemos e não vamos ver só quando estiver lá na glória? Como que eu posso ser hipócrita o suficiente de vir aqui falar que eu amo Ele, se eu não consigo amar o meu irmão que está ali? E a palavra vem nos repreendendo. Ela vem nos falando, para de ser hipócrita. É difícil, né, irmão? É difícil realmente, não é fácil. Mas não é impossível, querido. Não é impossível. A gente vai ver ali que Nicodemos, quando foi pegar o corpo de Jesus,
Ele fala que ele foi com 1.000 libras. Naquela época já existiam as libras, que hoje é o dinheiro inglês, é o maior dinheiro, é o dinheiro que tem mais valor no mundo inteiro. Por isso que eu falo, o dinheiro, até foi falado, a pastora aqui falou, o dinheiro é bom. O dinheiro é necessário. E Deus fala, Jesus fala que o dinheiro, o que nós não podemos deixar é ele entrar no nosso coração. Porque quando ele entra no nosso coração, irmão, aí complica tudo. Esse dia eu fui pregar numa igreja, aí os pastores ficaram muito bravos comigo, porque eles estavam falando que crente não pode ter poder, que crente não pode ter dinheiro. Falei, eu não concordo, meus irmãos. Sabe por quê, querido? Porque o poder e o dinheiro, ele não corrompe as pessoas, ele revela os corrompidos. É nós termos, nós já somos corrompidos, aqui nós não temos, então nós ficamos mascarando. A gente vai mascarando, vai. Aí a gente vê agora um grande exemplo, o nosso partido, o PT. Quantas vezes eu briguei lá em Santo André pelo PT, apesar do Celso Daniel ser pegaram o poder. Que vergonha. Que vergonha, irmão. Eles não falam de mixaria, não falam de 1 milhão, não. Eles falam de milhões. A gente precisando de 100 mil para fazer uma igreja, e eles brincando com o dinheiro que é nosso. Então a gente vai percebendo, irmão, que o dinheiro, ele não é ele que corrompe, não é o poder. Ele revela os corrompidos. Essa é a verdade. E é duro da gente aceitar. E tem mais uma coisa, que ele sabe como começa a corrupção? Dentro da nossa casa. É nós brincando com o nosso netinho, com nossos filhos. Faz isso que eu te dou aquilo. Faz aquilo que eu te dou isso. Quando nós não podemos dar, ele não vai entender a cabecinha dele. Fala, mas ele sempre deu. Por que agora ele não vai dar? Então você vai percebendo que a corrupção, se nós não olharmos para dentro de nós, ela pode começar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E aí a coisa vai tomando essa dimensão. Vai chegando no que está acontecendo hoje. Esse dia eu fiquei meio bravo com o pastor, que ele falou que neto não é bom ficar com os vô. Aí eu fiquei bravo, porque eu já sou avô, né? E eu amo meu netinho. Nossa, é o que é a minha paixão. Falei, não, pastor, não é bem assim não, mas a gente, aquele jeitinho brasileiro, né? Que a gente sempre dá, né? O brasileiro, ele tem essa facilidade, né? O brasileiro, ele é danado, ele dá um jeito. Isso está em nós mesmo. Então as pessoas estão pensando, queridos, que por ser frequentador de igreja, estão salvos. Isso não é verdade. Isso é uma mentira de Satanás na vida da gente. Nós temos que estar focado em Jesus. Nós temos que estar voltado para Deus. É Ele que pode salvar, libertar, curar. Só Ele. Ele promete lá muitas moradas. A nossa morada está lá, reservada para cada um de nós aqui. É nós que temos que correr atrás, fazer por onde. Ser honesto. Porque, queridos, tem uma coisa, honestidade, isso é questão de caráter. Não tem nada a ver com religião. Isso é uma obrigação de todo ser humano, ser honesto, é o mínimo. Estava comentando com o pastor, de vez em quando a gente vai, né, eu vou compartilhar um pouco aqui, tá, pastor? A gente vai falando. Hoje, às vezes dá até vergonha de falar que é pastor. Antes o pastor comprava fiado, o pastor pagava em 10 vezes, hoje não. É pastor? Sinto muito, viu? Não vou vender fiado, não. Ainda bem que lá no mato ainda estão confiando em nós, né, pastor? Por isso que eu estou com pressa de ir lá, viu? Por quê? Estou falando de crente, meu irmão. Não estou falando de pessoas do mundo, estou falando de crente. Estou pregando para crente. Nós precisamos mudar isso. Senão nós não vamos ver o reino de Deus. Não vamos, amado. Precisamos disso aí, precisamos nos reconhecer, precisamos ser obedientes à palavra, precisamos, os irmãos, né? A gente tem uma igreja lá,
Você não pode falar qualquer coisa, o pastor está muito duro, vou para outra igreja. O pastor... Não é assim. A gente fala, a gente prega para o bem da igreja, para o bem dos irmãos. Então Nicodemos estava nessa situação. E Jesus não confiava. Jesus sabia, Ele conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente. Antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia no ventre da nossa mãe, segundo a palavra de Deus. E eu creio nela. Então, queridos, essa primeira parte, a gente tem que entender. Nós não podemos ficar que nem Nicodemos. Nós não podemos viver dentro da igreja, esquecer a nossa família em casa. A gente vê hoje, esses dias eu fui num culto aí vi a pastora pregar lá, meu Deus, eu largo mesmo meu marido, eu largo mesmo meus filhos, e vou, e não sei o quê. Não é isso que Jesus quer de nós. Nós temos uma família, é responsabilidade nossa. Nós temos que cuidar, Deus nos deu, porque Ele tem confiança que nós vamos cuidar dela. Nós não podemos deixar, porque se o mundo já é do maligno, é muito fácil, a gente vê, a gente que cuida dessas almas aí, que anda jogando, a gente percebe. A primeira coisa que o inimigo faz é separar o esposo da esposa, porque depois fica fácil para ele pegar a família. E a gente não pode descuidar não, irmão. Não podemos descuidar, porque se a gente descuidar, o traficante está aí, a prostituição está aí, eles vão abraçar. Vão. Hoje já não tem emprego nesse mundo. Pega um menino aí, fica um menino desocupado para cima e para baixo, o traficante vai lá e toma, te dou tanto. Por isso que está esse ataque aí do inimigo aí, porque é coisa maligna. E Nicodemos também era assim, era um homem cheio de honraria, dentro da igreja, dentro do sinédrio, ele que dava as ordens, ele que dava as cartas. Estava se achando o cara. Estava se achando o crente 5 estrelas. Mas quando ele foi se ter com Jesus, Jesus explicou para ele direitinho, falou, Nicodemos, não é assim. Aí foi dando todas as diretrizes. No entanto, se depois a gente continuar lendo, a gente vai ver que ele entendeu tudo isso. Ele entendeu. E nós também, a igreja precisa entender isso. A igreja tem que entender que nós também... Então é isso aí, meus amados. Não adianta ter casa boa, poder ter coisa... apartamento maravilhoso, o carro mais bonito do ano. O que eu estou falando aqui, queridos, não é que nós não podemos ter. Deus é dono do ouro e da prata, e nós podemos tudo, porque nós somos servo dele. Mas não podemos deixar essas coisas entrar aqui, no coração. Semana passada a gente estava numa discussão lá, um povo do mundo lá, e eu cheguei no meio. Aí, chegou o pastor crente aí. Olha como o inimigo é afrontador. Chegou o pastor crente. E aí, pastor, você é santo? Falei, eu sou. Você é nada, você é comedor de arroz e feijão igual todo mundo. Falei, sou mesmo. Gosto mesmo, gosto de arroz e feijão. E se botar um pouquinho de farinha, vai ficar melhor ainda. Mas sou crente. A Bíblia não fala que nós somos separados? Nós somos, amado. Então nós somos separados e ponto final. Erramos, claro que erramos. Não existe homem perfeito. Não tem. Não tem igreja perfeita. Se um dia os irmãos encontrar uma igreja perfeita, não entre. Porque ou ela vai te contaminar ou você vai contaminar ela. A igreja é um hospital. Nós viemos para a igreja porque nós estamos doentes. Nós precisamos ser ministrados. Nós precisamos de Deus derramar o bálsamo para curar. Então não existe. Mas não deixe, querido,
Não abra mão da sua santidade. Não negocie a sua santidade. A nossa santidade é inegociável. Eu não entendo porque as pessoas trocam Jesus por tanta pouca coisa. Por coisas tão miseráveis. Coisas tão pequenas. As pessoas estão trocando Jesus. Ou nunca tiveram com Jesus. Talvez seja isso. Porque uma coisa é a gente falar e outra coisa é a gente viver. Eu falava, irmão, a nossa grande sorte é que Deus é misericordioso. Se não fosse a misericórdia dele. Vamos ver João 19. 19:39. Ele fala, Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou ele levando cerca de 100 libras, e uma mistura de riva e aloás. Então a gente vai percebendo que Nicodemos tinha muito dinheiro, ele tinha muito poder, mas faltava ali o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos conduz, é aquele que nos leva a uma realidade, aquele que nos aproxima de Deus, aquele que toca no nosso coração, que faz ferver, que muitas das vezes a gente está em casa, a novela está ligada, o futebol está ligado, mas o Espírito Santo não deixa nós ficarmos em casa. Ele toca, ele em nós, aí nós levantamos e vamos vir para a igreja adorar a Deus, porque nós temos que adorar, Ele é digno. Então por isso que eu falo, queridos, não adianta, é bom ter as coisas, é bom, às vezes, sabe, eu chego numa conclusão, irmão, que Deus não dá muitas coisas para muitas pessoas, porque se Deus dá, aquela pessoa vai deixar Deus. Eu conheço várias pessoas, nunca tiveram nada, comprou um carrinho meia qualquer coisa, passa pelos irmãos que vêm para a igreja, se tiver uma aposta, ele passa até na aposta para dar uma olhada. Aí o que acontece? Deus não dá. Conheço outros que não tinha nada, Deus deu uma bênção para ele, comprou um sítio, largou Deus. Ah, não vou mais na igreja, eu não tenho tempo. Aí deixa Deus. Então essas coisas não podem, a gente não pode deixar isso entrar no nosso coração. O Senhor é o primeiro lugar na nossa vida. Sem Ele nós não somos nada, nós não fazemos nada. Ficamos perdidos. Amém, igreja? Está entendendo? Está dando para a igreja entender? Pois é. E ele fala, o Espírito Santo é como vento. A gente não sabe de onde ele vem e também não sabe para onde ele vai. Nós não conseguimos pegar ele na mão. O vento é assim. Assim é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se nós não entregarmos a nossa vida a Ele, a gente não consegue entender os propósitos de Deus, porque é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma triedade que a gente chama biblicamente. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Ele vai nos conduzir, é Ele que vai nos levar para o céu, é Ele que vai nos salvar. Porque a gente vai ver, nós podemos ver, só para o Espírito Santo, Deus está me lembrando de uma coisa agora, quer ver? Vamos ver Mateus 10, 28, olha que interessante. Ele fala, Mateus 10, 28, ele fala, não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Nós temos que temer a Deus. É Ele que pode nos salvar, é Ele que pode nos levar ao céu.
E vocês querem ver que interessante? Vamos ver Lucas 60:16. Fica muito claro nessa passagem, irmão, que existe o céu e existe o inferno. Depende de cada um, de mim e de vocês, para a gente alcançar esse grande objetivo. Ele começa falando aqui, ó, no 22, 16 no 22. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos, né, junto a Abraão, e o rico também morreu e foram sepultados. Existe o Hades, que é onde nós vamos, depois que nós morremos, nós vamos ficar adormecidos. Aí nós vamos ficar esperando o quê? Jesus vir, a trombeta tocar, e todos vamos ficar de pé, e cada um vai prestar a sua conta. E é interessante, veja o 23. Ó, no inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que depois da morte nós vamos ver tudo. Tudo aquilo que Deus está preparando para nós. Se nós formos para o céu, é vida, 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 vida. Se nós formos para o inferno, é queimar até o fim da... Não tem fim. É preocupante, meu irmão. É muito bom nós nos preocuparmos com isso. Ou nós vamos ter vida, 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 ou nós vamos queimar eternamente no inferno. E aí que eu falo, muita gente troca Jesus por migalhas, migalhas. Um momento de prazer. Não vale a pena, queridos. Não vale a pena. E veja no 24, ele vai falando, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe o dedo na ponta e refresque a minha língua. Imagina o tormento que é aquilo, irmão. Ele está um copinho de água, só molhar a ponta do dedo e pôr na língua dele. Olha o tormento que é o inferno. Vale a pena, queridos? O resto da nossa vida não tem mais fim. Nós vamos ficar no largo do enxofre queimando até... Não vale a pena, queridos. E vamos continuar ainda. No 25, Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te que na tua recebeste os bens. É o que eu estou falando, a riqueza. Essa riqueza que pode nos levar para o inferno. Essa riqueza que pode atrapalhar todo o projeto de Deus na nossa vida. Porque o projeto de Deus, meu irmão, é para nós. Vou falar uma coisa aqui, queridos. Se só tivesse uma alma no mundo, Jesus ia dar a vida dele pela uma alma. Aleluia. Jesus viria por uma alma. O amor, que amor é esse? Sabe por quê? Porque é amor. É um amor muito grande, não dá para a gente entender esse amor. Aí nós fazemos qualquer coisinha, a gente já se vangloria, já se acha. Qualquer coisinha que a gente faz. Uma coisa eu tenho consciência, sabe, pastor? Nós não vamos ser salvos porque nós internamos ninguém. Nós não vamos ser salvos porque a gente ajuda ninguém. O propósito de Deus não é isso. Nós fazemos isso por amor. Puro amor. E é esse amor que vai levar, vai comover o coração de Deus para a nossa salvação. É esse amor, como Cristo fez, como Cristo amou a nós e foi até o final. Ele poderia desistir, que é o que está acontecendo hoje nas igrejas. As pessoas estão desistindo dos outros muito fácil. Aquele não tem jeito. Pode, deixa para lá, deixa morrer. Não é assim, querido. Já pensou se Jesus fosse pensar assim de nós? Vamos raciocinar um pouquinho, querido.
Mas não, ele foi até o final, ele acreditou, porque nós somos um projeto de Deus. Ninguém está aqui por acaso, meu amado. Ninguém está por acaso. Vocês estão aqui porque Deus te ama. Vocês estão ouvindo a palavra porque Deus quer que a gente ouça mesmo. Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer nos despertar. Porque, queridos, está no final. Os tempos estão se findando, não tem jeito, não tem mais como. É muito claro as coisas que acontecem. São muito claras essas coisas. E para completar, para fechar o pacote, veja aí na sua Bíblia, aí no 26. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que estiverem do lado de lá, não passam para um lado de cá. E quem está do lado de lá, sabe o que isso quer dizer, queridos? Que a nossa oportunidade, a nossa chance de alcançarmos a salvação é agora, enquanto nós estamos em vida. É agora, meus irmãos, que nós temos que lutar por isso. Fazendo o quê? Não nos entregarmos a essas coisas do mundo. Não se conformeis com as coisas do mundo. É difícil, é muito difícil. Mas vale a pena. É muito melhor do que nós ficarmos. Porque, olha, meu irmão, eu sei. Tem muita igreja pregando aí, que eu já vi, falando que Deus é bonzinho, que Deus vai salvar. Até o diabo, quando chegar, vai ser salvo. É mentira. É mentira de Satanás. Essa palavra não falha. Ela tem mais de 6 séculos. Até hoje é o livro mais vendido no mundo. Quanto mais os teólogos, quanto mais os engenheiros, quanto mais esses encrentes aí tentam provar que Deus não existe, mais eles provam que Deus existe. Quanto mais eles tentam, mas é provado que Deus existe. Então essa palavra é fiel, é verdadeira. Nós temos que viver ela. O único que a palavra nos garante que está condenado é justamente o inimigo da nossa alma. Eu costumo brincar com os ministros de louvor, com nossos irmãos de louvor. Você sabe que essas pessoas, irmãos, são os mais atentado pelo diabo, porque quando ele está louvando, quando ele está cantando, ele deve ficar doido. Eu acho que ele... Por quê? Porque ele está condenado, ele teve toda a oportunidade. Eu sempre falo com os músicos da minha igreja: irmão, vamos cantar para Deus. Não cante para homem, não cante para agradar pastor, não cante para agradar o público, cante para Deus. Porque senão não vale nada, amado. Nós estamos perdendo nosso tempo aqui. Nós temos que cantar para Jesus, temos que cantar para Deus, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória, amém? E é assim. É só o Espírito Santo que pode trazer essas coisas para nós. Pode nos mostrar a direção, o poder de Deus. Nos levar até Deus. Por isso nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Ele é tudo para nós, meus queridos, tudo. É Ele que não vai deixar nós voltarmos atrás. É Ele que vai ministrar muitas verdades em nossos corações, vai nos livrar, vai nos ajudar. Mas ainda existe muitas igrejas falando que é religião é que leva para o céu, mas não é, queridos. Como falou nossa irmãzinha, foi fantástico. A religiosidade atrapalha muito o nosso caminhar. Muitas das vezes nós somos muito religiosos. Você sabe, pastor, eu vou confidenciar uma coisa aqui com a igreja, nós estamos irmãos. Você vai saber do que eu estou falando, eu não estou condenando, que Deus tocou no meu coração para falar agora. Uma certa vez aí aconteceu um problema na clínica, eu e o pastor fomos lá. Sabe, queridos, eu vi as pessoas fazer um julgamento de uma pessoa. Parece que eu estava, pastor, vendo
aquele julgamento de Jesus naquela hora. Aquilo machucou tanto o meu coração. Porque, irmão, todos nós erramos. Nós que somos pastores, nós que somos crente fiel, porque vocês estão aqui, meus queridos, é porque vocês são fiel. Porque eu tenho certeza que se vocês não fossem fiel, era muito melhor estar numa cama deitado e assistindo uma novela. Quem gosta de futebol, era muito melhor estar assistindo um futebol. E ainda o Coringão do jeito que está arrebentando, aí era maravilha. Mas vocês estão aqui porque vocês são fiel. Então, cabe a nós. Se a pessoa pegou, se a pessoa errou, cabe a nós pegar a pessoa e falar, filho, mas não ficar, mas é aquele dia que não sei o quê. Porque falaram, porque não sei o quê. E era aquele debate que eu estava quase pedindo licença e indo embora. Falei, meu Deus, eu não posso acreditar. O que eu estou fazendo aqui nesse meio? Isso não é meu meio. Porque a palavra é muito clara, queridos. Não julgues, porque será julgado com a mesma intensidade. Então nós temos que procurar ajudar. Não cabe a nós fazer julgamento, porque já tem um Deus. É o que eu sempre falo, pastor. Quando você vê, meus queridos, presta atenção, quando a gente vê esses pastores que costumam subir no púlpito, porque eu sou cheio do Espírito Santo, porque eu sou cheio disso, porque eu não sei o quê. Tenha certeza, querido, vocês estão muito próximos de alguém que está muito longe de Deus. Sabe por quê, querido? Porque nós temos um Deus que é o nosso juiz. E nós temos um advogado que é Jesus. Eu não preciso, pastora, falar o que eu sou, o que eu faço. Eu não preciso. Ele que tem que me justificar na igreja. Aleluia. Só Ele que pode, pastor. Eu não posso. O pastor não pode. Pastor, nós não podemos, amado. E a Bíblia fala para nós. Mas as pessoas não querem ler Bíblia hoje. Eu fico olhando algumas pessoas, me perdoam as palavras, mas eles fazem a palavra, sai fazendo as coisas nas coxas. Eu vou para a igreja, está escrevendo. Aí chega lá e começa a mentir. Sabe o que é? Eu vi isso domingo numa casa de recuperação, fiquei muito triste. É que Deus estava ali, Deus mudou tudo. Mudou o quê? Deixa de ser mentiroso, você não se preparou para pregar a palavra? Deus não vai mudar. Se você prepara uma palavra, se foi Ele que te deu, Ele não muda. Se Ele te deu, é para você levar, porque a igreja precisa ouvir. Deus mudou. Para com isso. E está cheio, meu irmão. Me perdoe. Mas o que a gente vê hoje, esses púlpitos, é cheio de gente. Eu sou cheio do Espírito. E dá aquelas rodopiadas. Me perdoe, eu já fui de cedo de macumba até isso, eu já fui. Abrindo meu coração para os irmãos. Eu via muito isso lá no centro. E às vezes eu ficava confuso. Eu falava, meu Deus, entrei numa fria de novo? Eu pensava isso, irmão. Porque eu via justamente isso. E eu só fui porque eu era sem vergonha. Eu fui por causa de uma menina. Eu fui por causa de um rabo de saia. Mas eu não entendia patavinas. Eu via aquele negócio lá, eu entrava no bolo lá e vai que vai, não sabia de nada. Não tinha nenhum conhecimento. Então, quando eu via essas coisas, eu ficava assustado. Eu falei, meu Deus, entrei numa fria de novo. Tá todo mundo, pôs a mãozinha aqui. Falei, que Espírito Santo tem? Porque a Bíblia fala de vários espíritos. Se a gente ler, mergulhar nesse oceano de sabedoria, quanto tempo eu tenho, pastor? Para mim não extrapolar aí. Até 9h20, tá bom? 9h30, tá? Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. A gente não pode misturar o Espírito Santo de Deus com todos os espíritos que a Bíblia fala, porque ela fala vários. E vou falar uma coisa, queridas. Nós não devemos ficar num lugar onde não se prega a palavra, ou pelo menos tenta pregar a palavra. Lugares que ficam usurpando a gente. Me dá. Não é assim. Temos que dar o nosso dízimo, temos que ser fiel, mas a coisa está abusiva. Eu estou falando, esse dia eu fui numa outra igreja ministrar aí, de um pastor amigo meu, ainda bem que ele não ficou bravo comigo. Qual era a maior indulgência,
Qual era a maior heresia pregada no tempo antigo? Era a indulgência. Você dava o valor e você estava comprando a sua salvação. Você estava comprando o seu pecado. Isso é uma mentira. Mas se hoje, pastor, a gente for prestar atenção nos cultos, principalmente esses coronéis do Evangelho, porque agora nós temos os coronéis do Evangelho. É eles que mandam. É eles que... Está pior. A coisa está muito pior do que aquele tempo, irmão. Eu não me assusto porque, graças a Deus, se tem uma coisa que Deus me cobra muito, ela é Bíblia. Então tudo isso já está na Bíblia. Fim dos tempos, tudo isso vai acontecer. Então já não me assusto mais. Mas se a gente for ver friamente hoje, você vai perceber, está muito pior. Você dá umas passadas pela televisão, você vê... E lotado. Por isso que lá em Mateus 28 ele fala, no fim dos tempos, reino contra reino. É isso, quando ele fala de reino, ele está falando da igreja. A gente vê hoje, você anda por aí, a igreja do irmão aqui, o outro já abre do lado, ou de frente. Parece uma concorrência, né? Parece o supermercado, né? Abriu dias aqui, abre um Carrefour aqui, abre um outro aqui. Então o evangelho está o quê? Está barateado. O evangelho está à mercê. E é duro, queridos. É muito duro isso. É muito doído. Então a gente tem que tomar cuidado também, sabe, querido? Onde a gente vai. Não podemos ficar mergulhando. Nada contra ninguém, porque cada um vai prestar conta lá, meu irmão. Não tem jeito. Mas nós temos que tomar cuidado onde nós vamos. Vamos ver se está ministrando a palavra. Porque hoje a gente só ouve riqueza, só quer coisas bem materiais, ninguém prega uma palavra, ninguém pode falar na igreja de pecado. Se falar de pecado na igreja, você não é espiritual. Eu já passei isso na minha vida. Porque lá em Coríntios 28, se eu não me engano, ela é muito claro. A igreja de Coríntios, por exemplo, aparentemente pareceu uma igreja super espiritual, mas na verdade era uma igreja era carnal. Porque eles tinham os dons e se achavam. Você lembra da ceia? Na ceia, uns tomavam vinho do porto e outros não tinham um copo de suco para tomar. Então a gente vai pegando a Bíblia, você vai juntando. Está difícil o evangelho, irmão. Ninguém quer mais saber de Deus. Ninguém quer mais compromisso com Deus. Eles querem cura. É o determinismo. Hoje virou a moda, determino. Mas eu falo uma coisa, ainda tem homens de Deus. Ainda tem homens que realmente pregam a palavra, que se preocupam. E é esses caminhos que nós temos que procurar seguir. Para que não haja coisas piores mais para frente. Então, meus irmãos, vamos procurar nascer de novo. Vamos buscar em Deus algo que nos dá força, algo que nos impulsiona, algo que nos leva para a Bíblia, leva para próximo do nosso irmão que precisa. Nos aproxima de Deus. Nós precisamos muito, amado. Nós precisamos muito de Deus, nós somos dependentes. E se a gente não entender isso, fica difícil. Porque o inimigo dá tudo também. O inimigo da casa, dá carro, ele dá tudo. É muito claro, a gente vê isso por aí. Eu não estou fazendo crítica à igreja, a ninguém, mas é muito claro. Tem muitas religiões e tem muitos religiosos. Não conseguem enxergar um palmo. Mas o que nós precisamos é disso, igreja, nascer de novo. Nós temos que buscar Deus, porque esse nascimento do Espírito Santo é a proximidade de Deus, é nós estarmos no caminho de Deus. Caminhamos em direção ao Senhor e Ele vai nos conduzir.
É Ele que nos conduz. Não tem ninguém que possa fazer algo melhor do que isso. Já estou terminando. Tá? Mas Nicodemos, ele vai questionando Jesus. Como é que pode, Senhor? Como é que pode eu, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, nós não podemos, querido. Isso é algo que nós temos que tomar uma decisão. É nós que queremos. Hoje eu estive lá numa clínica feminina lá, né, pastor? Lá em Itanhaém, fui levar uma moça lá. Faz 10 dias que ela está me pedindo. Falei, meu Deus, hoje eu vou dar uma fugida. Cheguei em casa, tomei um banho e já vim direto para cá, senão não dava tempo. Então a gente vê, meu irmão, que hoje tem um poder maligno, que as pessoas ficam reprimidas, ficam presas. E sabe o que acontece? Que nós temos que nos desprender dessas coisas. Se nós não nos desprendermos dessas coisas, fica difícil. E ela foi daqui lá reclamando e falando. Falei, não, filha, fica tranquilo. Já não quis que ninguém fosse. Já ficou ruim para mim, porque eu sou casado, eu tenho família. Não é muito bom a gente ficar fazendo essas coisas. Mas eu não tive saída. Não, pastor, eu não quero ir com ninguém, porque chega lá, a pessoa pode querer me convencer. E falei, mas seu esposo? Falei, não, nem ele, pastor. Ele também está precisando de ajuda. Falei, então tá bom, vamos você, fica direitinho, depois nós vamos cuidar dele. Aí já me veio o nosso abençoado pastor José. Falei, já tem uma clínica lá, preparando lá. Oh, glória a Deus. Ainda no versículo 10, você pode ver aí, né, Jesus lhe questiona. Como pode tu, mestre de Israel, não entendes essas coisas? Não entendia. Ele não conseguia entender o que é nascer do Espírito, o que é nascer de novo. Estava cego. Você sabe que numa pesquisa que foi feita, eu estive acompanhando no Brasil, hoje nós somos o país que tem mais crente. E, ao mesmo tempo, somos o país que menos usamos a nossa fé. Que engraçado. Brasil é o lugar que hoje tem mais crente. E, ao mesmo tempo, nós somos o país que menos usamos a nossa fé. Nós precisamos pôr a nossa fé em ação, meus irmãos. Não deixe esse dom adormecer em você, igreja. Vamos acordar, igreja. Põe isso para fora. Isso é dom. Não deixa isso preso dentro de você. Você tem a igreja. Tem gente que acha que tem que pregar, tem que subir no púlpito. Eu tenho no seu. Não é, meu amado. A coisa com Deus tudo é o contrário. Com Jesus tudo é o contrário. Às vezes, e olha, eu tive experiência, irmão. Tive igreja com 3.500 pessoas. Fui até onde eu consegui. Depois Jesus quis me tirar, amém. Hoje eu estou numa igreja de 35 pessoas e olha lá. Você tem que bater de porta em porta para as pessoas ir para a igreja. Mas eu aprendi uma coisa lá, sabe, queridos? O homem mais de Deus, o homem que a gente via mais bênção na vida dele, era um lavador de banheiro. Acredita, pastor? Aquele homem, quando abria a boca dentro da igreja, irmão, você sentia o prazer do Espírito Santo de Deus, você sentia o agir de Deus. E todo domingo de manhã você ia lá, ele estava lá, limpando a calçada, pegava toda a sujeira, varria, limpava os banheiros. Então, para Deus é tudo ao contrário, irmão. Para você ser usado por Deus, você não precisa estar aqui pregando. Muitas das vezes a gente lá varrendo a calçada, lavando o banheiro, porque Deus, a palavra dele fala que ele não faz acepção de pessoa. Deus não está preocupado com a nossa grandeza ou com nossa riqueza, como a gente podia ver aqui a vida de Nicodemos. Era um homem totalmente espiritual, entre aspas. Então, muitas das vezes, querido, Deus quer nos usar em coisas tão simples, mas tão grandes para o reino.
E vai acrescentar tanto no reino de Deus. Porque é aquele negócio, tem pessoas que ficam brigando por causa de ovelha. Mas as ovelhas são de Jesus, não é nossa. Nós saímos para evangelizar esses dias aí, e as pessoas, não, vai na minha igreja, não, tem que ir na minha igreja, não é assim, irmão. Nós temos que ganhar alma para Jesus, e não para a igreja, não para nós, porque elas são de Deus, elas são de Jesus. Nós somos o intermédio disso. Então, queridos, que eu peço a vocês em nome de Jesus, vamos deixar a religiosidade, porque a religiosidade não vai nos levar a lugar nenhum. A religiosidade só vai nos afundar. A religiosidade não salva ninguém. Muito pelo contrário, atrapalha. Então vamos nos dedicar, vamos olhar para frente, vamos olhar para Deus. Vamos trabalhar para que Ele cresça e nós nos diminuímos. Porque se não for assim, Deus não recebe. Se nós queremos ser o bambambam, não adianta, meus irmãos. Deus não recebe a nossa oração, Deus não recebe o nosso louvor. Fica tudo aqui. E se Ele não recebe nada, o que valeu tudo isso? O que nós estamos fazendo aqui? Então, meus amados, queria convidar a igreja para ficar de pé, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração, com a permissão do pastor, logicamente. E eu queria desafiar a igreja. Eu queria desafiar a igreja que realmente fique de pé, se prostre na presença do Senhor, aquele que realmente quer. Porque não adianta, irmão, ficar de pé, ficar orando, se não é a vontade, se aquilo não está no coração de vocês. Então tem que estar no coração. Porque senão não vale nada. Senão é melhor a gente continuar sentado. Deus vai entender, porque Ele entende todos nós. Ele é Deus. Ele tem o poder sobre tudo, Ele sabe. Mas se a igreja crer, gostaria de fazer uma oração. Agradecer novamente aos irmãos pela atenção, pela recepção. É muito bom quando a gente é recepcionado, é respeitado, não porque nós somos melhor, mas pela graça, pela misericórdia, né? A gente, infelizmente, como ser humano, a gente é essa coisa aí. Deus maravilhoso, eu quero te agradecer, Senhor, por esse lugar, Pai. Eu sei, Pai querido, que o Senhor tem muita coisa para fazer aqui, Deus. Eu sei que o Teu Espírito Santo, Senhor, vai agir nesse meio aqui, Pai. Eu sei que cada um que está aqui, Pai, está porque Te ama, Senhor. Eu sei que eles estão aqui porque eles querem alcançar a grande salvação da vida deles, Pai querido. Eu vou profetizar, Pai, aqui no meio da igreja, pelo Teu santo nome, pela autoridade do Teu nome, Pai. Eu tenho certeza, Pai querido, que o amor dessas pessoas, no próximo culto que nós voltarmos aqui, não vai ter tantas cadeiras vazias, Pai. Porque é o Senhor que é o dono da igreja, é o Senhor que o manda, é o Senhor que tem o poder sobre ele. Eu profetizo, Pai querido, que vai haver restauração aqui nesse lugar, que o Senhor vai operar a vida de cada irmão, de cada irmã aqui nesse lugar, Pai querido. A começar pela vida dos pastores, homens dedicados, mulher dedicada, homens que vivem para a Tua obra, que vivem para a Tua glória, Deus maravilhoso, aleluia, lamaná. Recebi um novo coração do Pai. Deus santo, 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 santo. Coração transformado. Toca na Tua igreja, Pai, porque ela é Tua. Que inspirar
Toca no coração de cada um. Visita cada lar aqui, Pai. Visita cada família, cada filho, Pai. Este novo coração. Derrama do teu amor nessa igreja, Pai. Continua esse amor maravilhoso que o Senhor colocou na vida dos pastores, Pai. Que esse amor possa se estender por todos aqui, Pai. E que teu nome seja honrado, seja louvado. Nós clamamos pela tua misericórdia, Pai, porque somos dependentes dela, Pai. Cuida de cada salvo teu aqui, Pai. Cuida da tua igreja, Pai querido. Abençoa a vida dos músicos, Pai. Tu sabes quantos eles são tentados. Tu sabes quantos a fúria do inimigo. Mas tu és o Deus que nós acreditamos. Tu és o Deus que nós vivemos para ti, Pai. Declara a paz de Cristo. Seja uma igreja santa, Pai. Meu irmão. Nos ensina, Papai querido, a amar o nosso próximo, Senhor. Nos ensina, Papai querido, a passar esse amor. Nos leva, Senhor. Leva cada um aqui ao teu encontro, Senhor. Leva cada um às moradias que o Senhor tem no céu para nós. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que tudo o que pedimos pelo teu filho, assim receberemos, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, da cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Cante mesmo, cante com amor, cante com grande, cante com coração, Deus. No grande amor de Cristo, estudando agora no Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão. Diga para o seu irmão, vamos compartilhar. Nós precisamos um do outro. Fale mesmo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para ti, querido irmão. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda sem limite, aplauda mesmo, Ele é digno. Toda honra e toda glória seja a ti, Senhor. Muito obrigado, Deus maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Deus seja louvado. Quem recebeu essa palavra?